Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, uma questãozinha de cinética, uma questãozinha que é até padrão, aparece com bastante frequência na prova da SpaceX, que é determinar a lei cinética de uma determinada reação. E o que você precisa fazer para acompanhar muito bem e aprender muito bem essa resolução? Deixar o seu like aqui embaixo. É o seu like que vai fazer disparar o seu aprendizado. E também vai continuar me motivando a gravar mais vídeos e também vai fazer o YouTube entender que esse vídeo é legal, que o conteúdo é relevante e vai ajudar a divulgar para mais pessoas. Então, deixa o seu like, considera se inscrever. Se tiver alguma crítica construtiva, algum comentário, deixa também aí que isso tudo servir como motivação. Porque você já sabe, aqui falamos de química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que tem nessa questão? A questão de número 42. O estudo da velocidade das reações é muito importante para as indústrias químicas, pois conhecê-la permite a proposições de mecanismos para uma maior produção. A tabela abaixo apresenta os resultados experimentais obtidos para um estudo cinético de uma reação química genérica e elementar. Beleza. Então, ele está falando para a gente ali que nessa reação ela é elementar. Então, o próprio expoente seria o seu coeficiente estequiométrico, só que ele não te deu os valores dos coeficientes estequiométricos, né? Uma equação genérica. Nesses casos, galera, você vai ter que analisar os experimentos que ele está te dando. Então, quando ele te der uma equação e te der uma tabela dessa, você não é bom, não faça que o coeficiente estequiométrico é o próprio expoente. Mas do que expoente, do que eu estou falando? Para você que não lembra, uma lei cinética, ela diz o seguinte: eu vou falar e vou escrever. Então presta atenção no que eu estou escrevendo e vai me ouvindo. Ó, a lei cinética diz que a velocidade ela é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes elevados a expoentes que são obtidos experimentalmente. Então, esses x, y e z, eles até vão ser igual ao alfa, beta e o que quando a gente tem uma reação elementar ou quando ela é etapa lenta de uma reação. Aqui ele não deu os valores, é óbvio que ele quer que você calcule e te deu uma tabela. Então, galera, você só pode fazer o coeficiente estequiométrico igual ao expoente quando ele garantir isso, reação elementar, que acontece em uma única etapa, ou então é a etapa lenta de um processo. Do contrário, tem que fazer a análise dos experimentos. Então, veja bem, você sabe que a temperatura depende de K. A temperatura, a velocidade depende de K. E o K só depende da temperatura. Então, ele não falou nada aqui, então a gente vai assumir que a temperatura é igual em todos os experimentos. Logo, a constante é a mesma para todo o conjunto de experimentos. 1, 2, 3 e 4 aqui em questão. Não muda. A partir daí, pessoal, olha só. Se você pegar o experimento, por exemplo, 1, comparar o experimento 1 com os 4, você está vendo que só está variando C e a velocidade também está variando. Então, a velocidade aqui estaria dependente só de C. O que eu quero te dizer é o seguinte: para você ver como a velocidade depende, por exemplo, de A, eu preciso manter B e C constante. Porque se eu variar todo mundo variou simultaneamente e a velocidade também. Mas de quem é a culpa? Então você sempre tem que ir separando. Se eu quero ver como a velocidade depende de A, eu preciso que todos os outros termos permaneçam constantes. E como é que eu vou ver isso? Vou combinar os experimentos. Arthur, não está muito claro. Vou fazer com você para você entender. Eu quero, no primeiro momento, identificar como a velocidade da minha reação depende da espécie A apenas. Para isso, eu preciso garantir que o K constante, a concentração de B e a concentração de C permaneçam todas elas constantes. Então eu preciso combinar experimentos. O K vai ser sempre constante porque a temperatura é a mesma nos 4 experimentos. Então tudo bem. Agora, eu preciso combinar experimentos de maneira que B e C não sofram variação, mas a espécie A sofra. Esse macete, galera, para resolver a questão assim, é como eu acabei de falar, né? É um macete, é uma dica, um bizu para você fazer isso rápido, sem ter que escrever as equações dos experimentos, dividir uma pela outra, fazer muita conta. Aqui você vai direto, simplesmente analisando a tabela. Então é um bizu que eu estou deixando para você. Eu quero ver como A varia
deixando o restante constante. Então eu vou buscar experimentos. Olha quando eu comparo o experimento 1 com o experimento 2. A sofreu variação, é o que eu quero. B e C, não. É exatamente o que eu queria. Eu combinei experimentos de maneira que B e C permaneçam constantes e qualquer alteração causada na velocidade foi porque eu variei apenas A. Como é que funciona então? Aqui eu estou escolhendo os experimentos 1 e 2. Então, toda variação causada na minha velocidade é culpa apenas de A. Aí eu vou olhar os experimentos 1 e 2. No experimento 1 e 2, a concentração de A dobrou de 0,1 para 0,2. A velocidade também dobrou. E aí que entra o macetinho que eu falei com você. Ó. Olha só. Uma vez que eu dobrei a concentração de A, eu dobrei a velocidade. Então, que número que eu preciso elevar o 2 que dê 2? O x tem que ser igual a 1. Pronto, identifiquei o expoente que eu tenho na minha lei cinética. Está aqui, ó. O x que eu coloquei é 1. Fazendo essa análise, sem fazer muita conta, só comparando o que está acontecendo. Por isso que eu falei, se eu quero ver como a velocidade depende de A, eu preciso deixar o restante constante. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento para as demais concentrações. O segundo experimento, né, a segunda análise que eu vou fazer, é descobrir como a velocidade depende de B. Para isso, eu vou manter a constante constante, e ela é, porque a temperatura é a mesma. Eu vou manter a concentração de A e eu vou manter a concentração de C também constante. Porque aí, toda variação causada na minha velocidade é culpa exclusivamente de B. Eu não posso variar tudo, senão eu não sei quem é o responsável. Então eu tenho que analisar conjunto de experimentos na tabela em que B sofra variação e os outros não. O 1 e o 2, eu vi que quem sofre variação é o A e o restante não. Então eu não posso usar essa combinação. Onde eu posso ver outra combinação dessa? Se eu comparar o experimento 1 com 3, o experimento 1 com 3, apenas o B dobra. O C e o A permanecem constantes. É exatamente o que eu quero agora. O experimento 1 com o experimento 3. Então, vou fazer a análise do experimento 1 com o experimento 3. Porque nessa condição, toda e qualquer alteração da velocidade é culpa exclusivamente do B. Porque A e C não sofreram variação. Então, vamos ver o que aconteceu? A concentração de B dobrou. E a velocidade entre os experimentos 1 e 3? Também dobrou. Então, olha só a consequência. A velocidade dobrou, porque a concentração de B dobrou. Então, que número que eu tenho que elevar o 2 para que ele elevado dê 2? 1. Achei o coeficiente ali, né, o expoente de B. E, por fim, pessoal, agora é fazer a mesma coisa para, né, o terceiro passo, é fazer a mesma coisa para o C. Para ver como a velocidade depende de C, eu preciso garantir que a constante permaneça constante, e ela é, porque a temperatura é a mesma nos 4 experimentos, mas eu preciso garantir que a concentração de A e a concentração de B, elas permaneçam constantes. Então eu vou buscar um conjunto de experimentos onde isso ocorra. Eu já vi que 1 e 2, os experimentos 1 e 2 eu não posso usar, porque o C permanece constante. 1 e 3 também não posso usar, porque o C permanece constante. Mas e se eu comparar 1 e 4? Bom, 1 e 4 parece interessante porque C está variando. Só que eu preciso ver se A e B estão constantes. Então eu venho aqui, ó, e vejo que de fato 1 e 4, A e B permanecem constantes. Resolvido. Né? Eu não poderia pegar, por exemplo, 3 e 4. Porque em 3 e 4 o C mudou, mas B também mudou. Eu não posso, eu preciso deixar todo o restante constante. Então aqui, ó, vou fazer o uso dos experimentos 1 e 4. Esse é o tipo de análise que você vai fazendo. A partir desse momento, toda variação da velocidade, ele é culpa exclusivamente, aqui é um Z, culpa exclusivamente de C. E o que a gente observa? Entre 1 e 4, a concentração de C dobrou. Beleza. Só que quando eu vejo aqui de 1 para 4, olha o que aconteceu com a minha velocidade, né? A minha velocidade passou de 4
para 16. A minha velocidade quadruplicou, minha velocidade ficou 4 vezes maior. Então, o que eu tenho? Eu dobrei a concentração de C e a minha velocidade ficou 4 vezes maior. Se tiver com dificuldade de perceber isso, 1,6 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 16 vezes 10 a menos 4. E aí, se eu dividir pela velocidade inicial, é 4 vezes 10 a menos 4. Então, você vai ver, isso aqui dá 4. Por isso que ficou 4 vezes maior. Não esquece de tomar cuidado com esses detalhezinhos de unidade, tá? Então, que número que eu preciso elevar o 2 para que ele elevado a 2 dê 4? O meu z vale 2. Então, eu achei todos os expoentes. Agora, eu posso completar a minha lei cinética, né? Lembra que a minha lei cinética, eu vou voltar aqui, ó, ela era k, a elevado a x, b elevado a y e c elevado a z. Então, vamos colocar aqui, ó, a minha lei cinética, ela é o k, a concentração de A elevado a quê? A 1. A concentração de B elevado a 1. E a concentração de C elevado a 2. Lembra você que esses expoentes são a ordem da reação. Então, por exemplo, ele é de primeira ordem A, primeira ordem B, segunda ordem em C, e a ordem global é o somatório de tudo. Então, ela é uma ordem global igual a 4, tá? Não pediu na questão, mas estou te dando um macete aí. Agora é só a gente ver nas alternativas onde a gente tem isso. A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 2. A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 2. Já dá direto a letra A. Beleza, galera? Então, resolvi com um macete para você ganhar tempo na hora da prova, só olhando a tabela. E eu vou aproveitar e vou deixar aqui em cima para você o meu Instagram e fazer um convite para você ir lá, porque lá eu divulgo um trabalho em paralelo. Eu divulgo mapas mentais, eu divulgo resumo, eu divulgo dica de estudo. Tem um material bem maneiro que vai te ajudar. Beleza? No mais, considere se inscrever aqui no canal. Tem muito conteúdo legal. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!